Olá, nesta Estação Cognópolis vamos conversar com o Tiago Ribeiro, professor e vice-coordenador da Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância, Evolucim. Isso. Tudo bom, Tiago? Tudo ótimo, Mário. Então, a gente queria conversar contigo a respeito da Evolucim, que acaba de completar 7 anos, né, de idade e de fundação. Vocês fizeram essa data e comemoraram no dia 29, no último dia 29, né? Isso mesmo. Comemoramos aí 7 anos, né? Evolucim fundada em 2006. Inicialmente começamos um trabalho em Porto Alegre, né? A unidade, a sede começou lá. E aí desde dezembro para cá trouxemos a sede agora para Foz do Iguaçu. Porto Alegre continua com as atividades, que nós temos um trabalho bastante grande ali, extenso. Iniciamos agora também em Foz do Iguaçu. E você está coordenando junto com o Ivan Mello. O Ivan Mello é o coordenador, Isso, você é o vice-coordenador. Isso, né? Mesmo. Muito bem. E me conta um pouquinho das atividades aí, quais são as principais atividades que vocês estão desenvolvendo, né? Os trabalhos de pesquisa, o que vocês atualmente estão atuando? Tá. A Evolucim ela é uma instituição que assim, é interessante o foco, né? Como nós temos esse foco para esclarecimento tanto da criança, mas também em relação aos pais e educadores, né? Temos um trabalho que é voltado também para a questão da comunidade. Então, temos parceria com algumas instituições, no caso em Porto Alegre, Aldeia SOS, no SESC, costumamos realizar palestras, né, frequentes, né, lá. Aqui em Foz, estamos iniciando esse trabalho também. A princípio, estamos mais um trabalho interno aqui, inicialmente, para organizar a estrutura e também, futuramente, começar essas parcerias aqui na cidade, né? Temos palestras online, começamos desde o ano passado, a cada 15 dias, são palestras que, tanto presencialmente aqui em Foz do Iguaçu, como também online, as pessoas podem acessar. E o foco diretamente é para pais e educadores, né? Ou pesquisadores, pessoas interessadas na condição do esclarecimento da criança, né? Justamente sobre temas variados, né? E tem sido bastante positivo esse retorno que nós temos ali, a participação de pessoas também do mundo inteiro. Isso que eu ia te perguntar, qual está sendo a receptividade ao trabalho aí, né? Porque a gente sabe que é um trabalho que é necessário, né? Principalmente ao lidar com o parapsiquismo, o desenvolvimento do parapsiquismo aí na infância. Como tem sido, assim, o retorno, assim, a receptividade ao trabalho? Tá. Então, bastante positivo, e a gente vê o quanto que, de fato, assim, o trabalho é muito grande, né? A procura, o interesse das pessoas é muito grande. Principalmente a gente vê também, no caso das palestras, as pessoas trazem aí muitas dúvidas, né? A condição do próprio esclarecimento da criança, né? Ajudá-la a recuperação de cons, o processo também de orientação e do desenvolvimento do parapsiquismo na infância é algo que ainda traz muitas dúvidas, né? Do quanto que é possível a gente estimular e ao mesmo tempo ter um cuidado de não induzir na criança condições que ainda talvez ela não tenha uma maturidade para, né, desenvolver. Então, de fato... Daí a importância mesmo de trabalhar tanto com a criança como com os educadores e os pais, né? Isso é fundamental, né? E além desse trabalho, vocês realizam oficinas também, né? Você tem algum panorama geral, um balanço aí desses últimos anos aí de trabalho? Até interessante que lançamos um vídeo comemorativo, as pessoas podem acessar pelo YouTube. E desses 7 anos, assim, temos aí uma série de cursos, assim, mais de 30 cursos aí da Evolucim. Em termos de palestra, em termos assim de 93 palestras já realizadas. Ao todo, mais de 3.500 consciências assistidas, né? E como eu falei também as palestras online, já estamos aí na 12ª palestra online, e que é interessante que o público, nós vemos assim de vários estados, né? De outros países também, Portugal, Estados Unidos. Então assim, é um tema que chama muito a atenção, né? Acho que as pessoas têm muitas dúvidas, né? E de fato assim, o trabalho tem voltado à condição, como eu falei, né, das oficinas também. Nós temos oficinas aqui. As oficinas... A dúvida ela fica no nível assim de como lidar com o parapsiquismo, né, na realidade. Quais são as dúvidas mais frequentes quando você trabalha a conscienciologia junto a esse público infantil? Tá.
Olha, Mauri, tem assim diversos pontos, né? Não só mesmo, o parapsiquismo é algo que chama bastante ali a atenção e a necessidade aí das pessoas, mas de forma em geral, né? Como poder educar a criança de uma maneira que ela tenha uma visão mais ampla, né? Sobre ela também, sobre esse processo da autopesquisa da criança, o processo da assistencialidade. Então, a gente pensar que desenvolver, na realidade, assim, é um processo de não só desenvolver, mas auxiliar, de fato, com que a criança possa recuperar esse conteúdo, essa lucidez, o quanto antes, né? E, de fato, orientar os pais a como fazer isso, como auxiliá-las nesse processo. E a gente observa hoje, né, isso é um consenso, as pessoas que trabalham principalmente com esses públicos infantis aí, observa que elas estão vindo cada vez com mais informação, né, então a maturidade ela é diferenciada, por exemplo, em relação às gerações anteriores. Sim. Né? E isso aí é patente nesse trabalho e vocês confirmam isso aí também. Sim, a gente vê hoje, né, você vê uma criança aí de 5 anos, já tem ali um nível de curiosidade, de criticidade de algumas coisas, né, que ela te pergunta, questiona, né, sobre o porquê que ela tem que fazer aquilo e não o que ela quer, e, enfim, uma série de condições que a criança hoje ela vem com até pelo contexto atual, né, a criança hoje tem um outro lugar, né, que antigamente talvez não tinha, né, era muito uma relação ainda muito vertical, né, de autoridade dos pais com o filho, e hoje isso está um pouco mais linear, né, um pouco mais horizontal. Certo. Mas ao mesmo tempo é um desafio, né, nessa relação, orientar, auxiliar as crianças nesse processo. Né? E quais são as dificuldades assim que aparecem mais, por exemplo, em relação aos pais, aos educadores? Aquelas dificuldades clássicas assim, de, por exemplo, como lidar com o parapsiquismo infantil, isso você percebe que ainda existe, e quando aparece isso, né, nos cursos e tudo, qual é o encaminhamento que é dado, né, como que a pessoa pode trabalhar isso aí dentro do que a Evolusim oferece? Então, isso aparece bastante, né, a gente vê que o fenômeno, né, parapsíquico, energético da criança é muito comum, né, ela tem uma soltura, né, o chakral, todo um processo de espontaneidade também, isso, né, e que muitas vezes isso vai aparecer de uma forma natural, né, e sim, acontece, a gente sabe de vários casos também, a criança às vezes pode ter algum processo até também de precisar de um trabalho energético, de um suporte maior para lidar também com essa condição, né, até a condição mesmo, né, às vezes do terror noturno, algumas condições que a criança passa, né, e que os pais, eles tendo uma informação, eles vão poder ajudar a criança. Acho que algumas dicas que a gente dá são dicas assim também da importância de manter uma qualidade, um padrão energético da casa, né, positivo. Isso é bastante importante. A relação dos pais, a condição energética do casal, familiar, o equilíbrio, né? Uhum. Isso vai ter uma relação, uma interferência direta na criança, né? A criança muitas vezes ela tem uma repercussão, às vezes uma reação no comportamento dela, e muitas vezes é relacionada à condição energética, às vezes de um ambiente que ela está, às vezes os pais costumam ir em algum local, e de repente a criança começa a ter um comportamento diferente, até às vezes mais alterado, fica mais agitada, ansiosa, muitas vezes tem relação com o ambiente. Então é interessante assim os pais estarem atentos nessa condição de, às vezes, o quanto a criança às vezes tem uma recusa para determinados ambientes. Muitas vezes aquilo já é uma forma dela demonstrar a repercussão que ela tem daquele ambiente pela condição energética, né? Tá certo. E em termos assim dos próximos projetos, o que vocês atualmente estão trabalhando para implementar? Aí, quais são as novas iniciativas que vocês estão trabalhando em cima? Tá. Então, a Evolusim, até acho que complementando essa condição, nós estamos agora desenvolvendo a dinâmica parapsíquica também. Com né? Foco na infância. Isso. É uma dinâmica que a gente realiza todo sábado, né, das 9h40 às 10h40, no CAEC, de fato, justamente para desenvolver e acompanhar as crianças nesse processo, né, do parapsiquismo, e os pais também, tá? Então esse é um projeto que nós... que participam as crianças e os pais. Isso,
né? Os pais, a gente convida, eles podem participar, mas também não necessariamente eles precisam estar. Entendi. Né? Mas é importante que eles acompanhem. E é uma né? dinâmica aberta. Sim. Tá. Pessoa, por exemplo, que está fora, quer vir a Foz, ao CAEC e conhecer a dinâmica, levar a criança, pode? Pode. Legal. Né? Pode vir com o filho, a gente faz uma entrevista com os pais para conhecer um pouco, né, o perfil, a criança. Então, esse é um projeto que nós iniciamos aí, começamos no começo do ano, estamos aí, né, dando sequência. A Evolucim agora tem um desafio, de fato, agora também a construção da sede. Né? Nós temos um campus agora, na realidade um terreno aqui no discernimento, um espaço que foi aqui na Cognópolis. E pretendemos ainda esse ano já iniciar a construção da sede, porque isso vai ser fundamental para a gente também ter um espaço, né, adequado ali para a criança, com alguns recursos que são importantes ali para a gente. Então, esse é um desafio grande agora também da construção da sede. Né? Perfeito. Então, assim, o caminho para a pessoa que está nos assistindo, que ela quer conhecer melhor, quer aprofundar, que eventualmente tirar dúvidas, o caminho que você indicaria, quais são os recursos que ela tem, né? Além das palestras online que você já citou, que a gente já divulgou aqui também, quais outras formas que ela tem de contato com os trabalhos da Evolucim, com os colaboradores aí, com os voluntários? Tá. Então, ela pode estar, acho que isso, através de acompanhar nossas atividades. Então, nós temos oficinas aqui em Foz do Iguaçu, em Porto Alegre, né, inicialmente. Pretendemos iniciar algumas atividades também em São Paulo, em algumas outras cidades, né? E também a condição, algumas atividades, cursos, a gente costuma sempre estar com uma programação atualizada no site, eles podem se informar, tá? E, a princípio, assim, uma atividade que tem sido constante e as pessoas podem, principalmente de fora, estar acompanhando, são as palestras, né, online, tanto presenciais, quem é daqui de Foz. É pelo site também. É pelo site. Estamos divulgando aí. Isso, pela a página do Facebook também, as pessoas podem entrar ali na página da Evolucim. Também vou encontrar informações lá sobre as atividades. Isso mesmo. Muito bom. Tá. Ok, Tiago, então este foi o final aqui do Estação Cognópolis, onde hoje estivemos falando sobre a Evolucim e as atividades da Conscienciologia para a infância. Obrigado pela sua presença e deixamos aqui o espaço aberto, sempre que vocês tiverem boas informações aí para o pessoal que nos assiste pela web, pode entrar em contato aí, nós teremos prazer em recebê-lo. Ok, eu que agradeço e estamos aí disponíveis para, né, colocar as informações e passar as condições aí da Evolucim também. Até a próxima. Tá.